tem uma mensagem de Deus ao seu coração e espero que o seu coração esteja aberto e receptivo à palavra do Senhor, né? Que ela possa cumprir então o propósito, o resultado pelo qual ela estará sendo enviada neste momento, amém? Sem perda de tempo, então vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 33, mas eu peço que após a leitura a gente mantenha a Bíblia aberta. Pode ser que a gente recorra aí a alguns versículos do contexto do texto. Então é muito importante que você mantenha a Bíblia aberta, tá bom? Então é Lucas, Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. Glória a Deus por tudo, e por tudo damos graças a Deus. Lucas capítulo 23, versículo 33, diz assim o texto aqui na tradução que eu estou lendo. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Amém? Então eu vou ler novamente. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Provavelmente a palavra que os irmãos muito ouvirão essa noite é uma palavra chamada oportunidade. É algo que Deus colocou em meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque quando eu vejo esse texto, eu vejo uma oportunidade, aliás, uma grande oportunidade. E o que é oportunidade? Oportunidade ela é uma ocasião, uma circunstância que acaba sendo oportuna, favorável para que alguma coisa aconteça, para que algo venha a realizar, né? E por que eu vejo uma oportunidade aqui? Porque os malfeitores estão diante, aliás, ao lado daquele grande Salvador. E eles cometeram algumas atrocidades, cometeram alguns crimes. Com certeza o que eles fizeram e estão lá porque fizeram. Mas junto com a sua punição, também ao lado deles está uma grande oportunidade. A igreja de Cristo, ela tem uma missão, né? E a missão nossa não é outra senão também anunciar ao mundo esta grande oportunidade. A grande oportunidade de Deus. E que oportunidade é esta? Cristo Jesus. Jesus é a grande oportunidade de Deus para nós. A grande oportunidade de Deus para os homens. É o caminho que nos reconcilia com Deus. Não é um caminho. Senão ele diria isso, né? Eu sou um caminho. Ele não disse um caminho. Ele não é mais uma opção. Ele não é mais uma forma de se chegar a Deus. Ele é a forma de chegar a Deus. Ele é o caminho. Louvado seja Deus. E quando a igreja, e enquanto a igreja estiver na terra, ela tem esta missão, que é anunciar esta oportunidade. Agora, esta grande oportunidade, ela tem algumas características importantes. E antes de nós entrarmos no contexto de Cristo e os malfeitores, eu quero lembrar os irmãos algumas características muito importantes desta oportunidade. Quero relembrar você que está ouvindo também, que diante desta oportunidade existem algumas características, algumas circunstâncias que são muito importantes para se levar em consideração. A primeira que eu quero lembrar a todos é que esta oportunidade, ela é para todos. Louvado seja Deus por isso. Mateus capítulo 11, versículo 28 vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele disse que
a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, louvado seja Deus. Então, a primeira característica que eu quero trazer dessa oportunidade é que ela é uma oportunidade que ela é para todos, louvado seja Deus. A segunda característica desta oportunidade que eu quero falar é que ela é uma oportunidade que está condicionada ao tempo. Mateus capítulo 24, versículo 14, o texto vai dizer: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Esta oportunidade está condicionada ao tempo. Veja que no evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 22, o texto vai dizer, Jesus vai dizer, o texto diz assim: disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não os vereis. Jesus estava falando das últimas coisas. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Uma característica desta oportunidade é que ela também está condicionada à vida. Hebreus capítulo 9, versículo 27, o texto vai dizer: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso, vindo o juízo. Ou depois disto, o juízo. Então esta oportunidade está condicionada à vida. Enquanto há vida, há oportunidade. Depois, quando não houver mais vida, não há mais a oportunidade. Uma outra característica desta oportunidade é que ela está condicionada ao hoje. Não dá para se salvar ontem. E o amanhã é improvável. Mas o hoje nós temos. E o texto aos Hebreus capítulo 4, versículo 7 vai dizer: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O dia em que o Senhor escolheu é hoje. O dia que o Senhor nos deu chama-se hoje. Me faz lembrar de uma vez que eu estava na padaria e quando eu fui acertar o que eu havia comprado, eu cheguei no caixa e tinha um adesivo no caixa. Nesse adesivo estava escrito assim: a gente não vende fiado hoje, só amanhã. Vocês já viram isso em algum lugar escrito? Quer dizer, o amanhã. Aí você vai amanhã, mas lá está escrito hoje não, amanhã, né? Quer dizer, nunca vai acontecer a condição do fiado, né? Porque o hoje é hoje, amanhã, amanhã, então nunca, né? A gente dá risada porque é inteligente, mas tem muita gente que lida com a oportunidade da salvação da mesma maneira. Hoje não. Hoje não. Não. Amanhã talvez, né? Obrigado, mas amanhã. E assim vai passando os anos, né? E tal como aquele adesivo na padaria, a pessoa também fica naquela condição. Não, hoje não, amanhã. Hoje não, amanhã. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Esta grande oportunidade, ela também depende da nossa reação a ela. O apóstolo São Paulo diz uma coisa interessante, está escrito na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, quando ele está falando dos últimos tempos, quando ele diz assim, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está muito mais próxima de nós hoje do que quando aceitamos a fé. E ele usa esse termo, aceitamos a fé. Então depende de como nós reagimos a essa oportunidade também. Veja que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o contexto é Pedro pregando, e a sua pregação, logo após a ser revestido de poder, causa a quem está ouvindo aquela ministração um compungir-se de coração, e eles se levantam e falam: que faremos? E aí a fala de Pedro começa dizendo assim: arrependei-vos. Nós precisamos, mediante essa oportunidade, receber. O texto de São João capítulo 1, versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Marcos capítulo 16, versículo 16, mostra que nós devemos crer. O texto diz: quem crer e for batizado, será salvo. Nós precisamos confessar. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: a saber, se com tua boca confessares e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mediante a esta grande oportunidade, nós temos a obediência. Porque o texto, aos Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz o texto que ele veio ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia, louvado seja Deus. Como é que nós reagimos então a esta oportunidade da nossa vida? Eu trouxe um contexto de Cristo crucificado e dois malfeitores. Um à direita, o outro à esquerda, é o texto que nós lemos. E eu deixo uma pergunta para nós aqui, para você que está acompanhando a nossa transmissão. Se hoje fosse a sua última oportunidade, eu não sei quantas oportunidades aqueles malfeitores tiveram na vida. Eu sei de uma coisa, aquela era a última. Pode ser que eles tiveram mais oportunidades. Eu estou deixando aqui um comentário que é meu. Eu acho que eles tiveram outras oportunidades. Até pela reação de um deles que conhecia, falava, é o Senhor e tal, ele tinha um conhecimento de quem era que estava do lado deles lá. Pode ser que não tenha sido a única oportunidade. Pode ser que não tenha sido a primeira, mas com certeza ali era a última oportunidade. E olha que interessante, porque a gente vê que a oportunidade foi exatamente a mesma e foi para duas pessoas. E uma reagiu de uma maneira e a outra pessoa reagiu de outra maneira. E eu quero ampliar isso, trazer uma lupa para essas duas reações mediante essa oportunidade, essa tão grande oportunidade, e a gente vê o que aconteceu. Veja que o texto vai nos mostrar que, mediante a esta grande oportunidade de estar do lado do Salvador, o primeiro, na sua reação a essa oportunidade, ele optou pela blasfêmia. Lucas 23, versículo 39, vai dizer, você vai ver lá que um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E o que é blasfêmia? Blasfêmia é dizer palavras ofensivas contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, ou contra qualquer coisa sagrada. E foi aquela reação que ele teve. Percebe que ele usou o mesmo artifício que Satanás usou em Mateus capítulo 4, ou em Lucas capítulo 4, que é na tentação. Qual foi o artifício dele? Ele coloca em dúvida aquilo que está de sagrado em Cristo. Lucas 23, 39, o texto que nós acabamos de ler, ele diz, se tu és o Cristo. Mateus capítulo 4, na tentação, você vai ver Satanás dizendo, se tu és o Filho de Deus. E muitas vezes, ou quase sempre, a estratégia de Satanás é essa, é colocar em dúvida. Até nos dias de hoje, ele coloca esta artimanha, ele faz isso, até mesmo conosco. Será que é? Na tentação de Jesus, olha que coisa interessante. Na narrativa de Mateus foi em capítulo 4. No capítulo 3, o capítulo anterior, versículo 17, é a ocasião do batismo. Aleluia. E o texto vai dizer que quando o Senhor Jesus foi batizado, apareceu ali o Espírito em forma corpórea da pomba, não é verdade? E diz o texto que
uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí no capítulo 4 chega o tentador e fala: se tu és, será que é mesmo? E infelizmente esse é o mesmo caminho que um daqueles que estavam crucificados decidiu seguir. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Jesus novamente tentado, agora na cruz. E a resposta de Jesus em Mateus capítulo 4 foi: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, na oportunidade de ouro daquele homem, ele decidiu tentar a Deus. E sabe qual foi a reação? Talvez uma das coisas mais tristes que pode acontecer num homem e numa mulher. Ele não ouviu nada. Jesus não disse absolutamente nada. Essa aí, foi a resposta. Não deixe que o diabo te faça de tentador nos momentos difíceis, ou quando você esteja diante desta grande oportunidade. Será que é mesmo? Será que é o Salvador? Será que é o Cristo? Será que ele existiu? Não perca a sua oportunidade, a oportunidade de ouro, a oportunidade de hoje. Não duvide, não murmure, não blasfeme. Não coloque em dúvida aquilo que o Senhor realizou, aquilo que está consumado e é para você e é de graça. O Senhor Jesus te dá uma oportunidade esta noite. Aleluia. E pode ser que seja a última. O segundo, como é que o segundo reagiu? O segundo foi bem diferente. E ele teve algumas ações importantes aí, mediante essa oportunidade. Fundamentais, eu diria. Será que nós queremos aproveitar bem a oportunidade do Senhor Jesus esta noite? Vamos ver. Quem sabe a gente aprende alguma coisa, quem sabe sirva de alguma coisa para a nossa reação, ou como estamos reagindo até agora, mediante essa oportunidade. Pode ser que muitas pessoas já chegaram na sua casa, no seu portão, e te falaram de Cristo, e te falaram para você ir para a igreja, e você vem reagindo de determinadas maneiras, fugindo. Olha como esse aqui reagiu. E talvez esses valores sejam interessantes para você. Olha qual foi a primeira reação dele. Primeiro, ele repreendeu o enganador. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele repreendeu aquele diabo que estava falando. Ele não aceitou aquelas palavras. Veja aqui o versículo 40, olha aí comigo. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Quer dizer, o que falou primeiro, ele não tomou como verdade. O que falou primeiro, ele rejeitou aquela fala, ele resistiu. É bem verdade que existe um que tenta, é bem verdade que existe um que tenta nos tirar do propósito, é bem verdade que existe um que tenta mudar o foco da verdade, mas é bem verdade também que se nós, em nome de Jesus Cristo, essa noite nos posicionarmos, nós resistiremos e ele vai embora em nome de Jesus. Resista a esta palavra de engano. Se tu és o Cristo, que conversa é essa, rapaz? Ele resistiu. Às vezes é necessário você repreender. Às vezes é necessário você resistir. Às vezes é necessário assumir posições contrárias ao engano. E é posicionamento mesmo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz: quem comete pecado é do diabo,
porque o diabo peca desde o princípio. Mas o texto não termina aí, o texto continua: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus, aquele a quem nós estamos pregando esta noite é muito maior que o seu engano, é muito maior que aquilo que está te acusando, e ele tem para você uma oportunidade, e você não deve aceitar qualquer palavra que venha distorcer esse propósito. Jesus te ama, e o que ele fez na cruz, ele fez para que você tivesse vida, e vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 7: resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Resista, em nome de Jesus. Depois que ele resistiu, depois que ele repreendeu aquele malfeitor, a segunda ação que ele teve é que ele reconheceu que ele merecia estar ali porque ele era pecador. Isso é importante, isso é fundamental. Versículo 41. Olha as palavras dele. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. É muito importante essa reação que ele teve. Ele olha para dentro de si, ele sabe que ele está lá, porque ele merece estar lá. Talvez o que falta, ou um passo importante que falta, é a gente entender isso. Nós merecíamos tal condenação. Quem não aceita Cristo já está na condenação. E não está lá por uma injustiça, está lá por merecimento. E às vezes a gente não tem essa noção, a gente se acha muito santo, a gente se acha muito correto. O que eu fiz? Esse povo que fica na igreja pedindo perdão, eu não faço nada de errado na vida. Mas aquele homem que estava ali, na sua oportunidade, ele reconheceu. Ele reconheceu que ele merecia estar ali. Todos pecaram, sabe? Todos carecem das misericórdias de Deus. Todos. Não desperdice essa oportunidade achando que você é melhor do que ninguém. Você precisa mais do que nunca desta oportunidade, porque condenação é o que você merece. Salvação não merecemos, mas a graça de Deus nos alcançou, louvado seja Deus. Por isso que nós estamos aqui esta noite. Aliás, uma resposta a você que não entende o porquê que a gente vem na igreja. A gente vem na igreja também para agradecer por esta tão grandiosa graça que nos foi alcançada, porque não havia nada, nem preço algum que poderia ser pago ou feito para que nós alcançássemos, mas o Senhor Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos alcançou com seus braços abertos. E não só a nós, esta oportunidade chega até você esta noite. Não endureça o seu coração, você também carece desta oportunidade. É a tal da humildade, né? Olhar para dentro de si e enxergar o que você é. Não ter uma visão distorcida de si. Se você olhar atentamente, você percebe os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. E se você abrir o seu coração esta noite, mediante esta oportunidade, eu lhes asseguro que Deus não é uma conversa fiada. Jesus Cristo não é uma mera história. Isto que nós estamos anunciando é real. O Espírito pode chegar no seu coração esta noite e te
fazer entender que você carece e muito da misericórdia e da graça de Deus. Então, aquele que estava do lado, ele repreendeu, ele entende, ele reconhece que ele merece estar ali. E uma terceira ação que ele teve ali, que eu também acho muito importante, é que ele não teve medo de falar com Jesus. Ele não teve receio de falar com Jesus. Ele não teve bloqueio algum para falar com Jesus. Mesmo que o outro tenha tentado, mesmo que ele era pecador, mesmo assim, ele decide falar com Jesus. Eu quero te ajudar você esta noite nesta decisão importante. Você já falou com o Senhor Jesus? Versículo 42, você vai ver, e disse a Jesus. Aí ele vai falar com Jesus. E quando ele fala, há uma sabedoria nas suas palavras. Há algo interessante. Veja que quando ele começa a falar, ele começa dizendo assim: Senhor, aleluia. Quer dizer, ele reconhece que ele não está do lado de qualquer, embora a condenação fosse a mesma. Ele entende que quem está do lado dele é o Senhor, aleluia. Quando a gente entende que o Senhor é o Senhor, aleluia, há muitos valores em Jesus, mestre, não é? Mas este valor Senhor, ele é fundamental. E ele entende isso. Ele diz, Senhor, aleluia. E ele diz mais: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, ele entende a missão de Cristo. Ele está claro para ele o que Jesus veio fazer aqui. Ele reconhece que dele é o reino, aleluia. Olha o que ele diz: quando entrares no teu reino, aleluia. Então ele entende que existe um reino, louvado seja Deus. Ele veio anunciar este reino e dele é o senhorio deste reino. Eu não estou do lado de um qualquer, eu estou ao lado do Senhor, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E existe um reino o qual ele pertence, ele manda, ele governa, e ele veio instaurar, instituir. Olha a cabeça desse homem. E aí ele faz um pedido interessante. Ele faz assim: lembra-te de mim. Ele se vê como indigno de estar no reino. Ele não pede para que ele entre ao reino, para que ele... Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele pede para que venha à memória a ele, porque ele não tem condições de estar aonde ele está. E aí qual foi o resultado? Aleluia. Diferentemente do primeiro, este pôde ouvir a doce voz de Jesus. Eu não sei como essa voz saiu, porque Jesus apanhou tanto. A Bíblia diz que a sua face era tampada e alguém cuspia, batia na cabeça, no rosto, e enquanto batia dizia assim: você não é profeta? Profetiza aí quem te bateu. Foi isso que ele passou. Isso foi uma das coisas que o nosso Senhor Jesus passou. Então eu não sei como estava a condição, o fôlego, o timbre, o como foi afetado, se a voz estava rouca. Mas ele ouviu a voz do Senhor Jesus. E sabe o que o Senhor Jesus falou para ele? Versículo 43.
Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Isso é muito glorioso, irmãos. Há quem goste de julgar, há quem ponha esse texto e que fazem várias doutrinas nesse texto. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês, seguramente pela palavra: o que aquele moço ouviu não foi outra coisa a não ser: hoje estarás comigo no paraíso. De manhã, ele era um ladrão. À noite, ele já estava pronto para receber uma coroa. De manhã, ele era um inimigo de César. À noite, ele era um amigo de Deus. Durante a manhã, ele foi desprezado pelos homens. À noite, ele já estava na companhia dos anjos. De manhã, ele morreu como um criminoso. À noite, ele viveu como um cidadão dos céus. Tudo isso porque ele soube aproveitar bem a oportunidade. Então, eu quero te aconselhar que não desperdice essa oportunidade. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Talvez exista muitos bloqueios, dentre eles um que é muito comum é: eu não mereço, eu fiz tanta coisa. Cara, se você souber o que eu fiz, eu não tenho condição nem de entrar na igreja. Tem muita gente que pensa assim: não, o que eu fiz para minha família, o que eu fiz para outras famílias, o que eu fiz contra o meu filho, o que eu fiz contra a minha mãe, o que eu fiz contra a minha esposa, contra o meu marido. Não há salvação para mim. Você já ouviu gente dizendo isso? Eu já ouvi. Convictos realmente de que não tem condições, não tem salvação para ele mais. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para você. Veio exatamente para você. A grande questão da salvação é justamente essa: é você não ter condições. Ou você acha que algum de nós aqui tínhamos? Ou você acha que eu tinha condições de por mim mesmo encontrar a salvação? De maneira nenhuma. Aqueles homens tiveram uma felicidade incomum. E quando eu digo essa felicidade, eu estou me referindo à oportunidade. Eles foram felizes em ter Jesus do lado deles naquela hora crucial. Mediante a situação que nós estamos vivendo no mundo, não sei se hoje é um momento crucial na sua vida. Pode ser. Pode ser que esta fala esteja alcançando gente já doente, já em estado terminal. Como pode ser também que esteja alcançando gente que a minha vida, olha, eu tô um boi. Saúde, né? Mas a verdade é que a gente não sabe o dia de amanhã. Portanto, aceite a Cristo. Aceite a fé, como disse o apóstolo São Paulo. Aceite a fé. Aceite esse Senhor que nós estamos falando. Reconheça que por Ele que você tem condições de adentrar do reino dos céus. Não desperdice essa oportunidade.
E a sua vida, eu não vou dizer que vai enriquecer, que você vai virar um milionário, mas eu vou dizer para você que o que você vai ganhar, milionário nenhum pode comprar. Eu não vou dizer que você vai ter o carro do ano, mas eu vou dizer para você que o preço do carro do ano não paga. Eu não vou dizer que você vai ter aquela profissão que você tanto almeja, aquele salário que você tanto almeja. Mas 35 anos trabalhados com aquele salário que você tanto almeja, não paga esta salvação que hoje é dada de graça. Quantos doentes estão dispostos a pagar caro para a sua salvação, para a sua cura? Quantos trancados em cadeias não almejariam ter o dinheiro suficiente para pagar a sua liberdade? E não tem. Quantos que estão na fase terminal, e se pudessem pagar o processo tão caro, o medicamento caro, a operação cara, pagariam, mas não tem. Essa é a nossa condição em relação à salvação. Não tem, não se há o que fazer. Mas esta noite, a Igreja de Cristo na Terra te anuncia uma boa notícia. Há uma esperança para você. Esta esperança chama-se Cristo Jesus. Aceite a Cristo. Procure uma igreja urgentemente. Confesse a Cristo como o Senhor e Salvador único. Procure entender o que Ele veio e que Ele nos ensinou. Obedeça. Seja salvo.